Boa noite, minha gente. Que alegria estarmos juntos. Mais uma terça-feira e num tema muito interessante, um tema que eu atendo demais, que infelizmente cada vez mais está recorrente, cada vez mais está se tornando mais e mais comum. E por ter muitos casos de nossa última caixinha que eu abri, tiveram mais de 8 relatos cabeludos dessa situação que eu vou te falar hoje, tá bom? De famílias boas, de famílias cristãs, de famílias que nunca imaginariam passar pela traição e tiveram que passar, né? Então eu quero dizer o seguinte, essa live é para você que nunca imagina que pode trair, que nunca imagina que alguém vai te trair, que seu esposo vai te trair. Essa live é para você que busca viver um casamento bom. Essa live é para você que já foi traída, já foi traído. Por isso, manda agora aí pro maridão, manda nos grupos, manda pros amigos, manda para todo mundo que você conhecer, porque você não tem ideia do que os casais estão passando e quanto difícil é buscar uma orientação real, boa e cristã sobre esse assunto. Combinado? Então, a live de hoje é sobre a traição no casal fiel. Foi isso mesmo que você ouviu? É esse o tema da live. A traição no casal fiel. Por quê, minha gente? Porque eu não vou ficar falando hoje do caso do casal infiel, né? Que é o caso seguinte, da pessoa que não tem índole, que não tem moral, a pessoa que já se casa, mas não tem a intenção de viver a fidelidade. Porque tem gente que tá assim, que tem um pensamento sobre infidelidade, que tem um desejo de infidelidade que já vem às vezes no namoro, no noivado, no dia do casamento. Eu já atendi tanto caso, minha gente, de marido que traiu a mulher na festa de casamento, de marido que traiu a mulher com a mãe dela. São tantos casos que não dá nem para ficar contando aqui, você tá me entendendo? Então, tem aquele caso quando o juramento sacramental não aconteceu, né? Um dos dois estava sendo enganado, um estava mentindo na hora que jurou fidelidade. Então, eu não vou ficar falando disso hoje, porque esse casamento onde houve essa quebra de moral, não havia intenção de ser fiel, esse casamento é nulo, ele não aconteceu. Vamos deixar claro, gente, a Igreja Católica não diz que nenhum casamento é anulado, tá bom? Anulado é quando algo existe e você vai lá e diz que ele não existe mais. Não, meu filho, não é isso, não. A Igreja declara que esse casamento nunca aconteceu, ele foi nulo, ele não aconteceu porque o juramento foi feito com falsidade, foi feito com um dos dois sem estar ali propriamente dito. Então não, hoje eu vou falar sobre casais bons, sobre casais que se casaram com um firme propósito de viver a fidelidade, casais que se casaram bem, se amando, se conhecendo, né? Casais que viveram a fidelidade a maior parte do tempo, e que em algum momento aconteceu algum tropeço de um dos dois lados. Então hoje nós vamos conversar sobre esse caso, tá? Por que acontece, como que é e depois como reconstruir. É claro que em uma live não dá para fazer um trabalho que em terapia é um dos mais difíceis e mais longos que a gente faz, né? Às vezes a gente precisa em terapia de fazer... Normalmente minhas sessões são mensais, para vocês terem uma ideia, porque a minha terapia mexe muito com a pessoa, então a gente tem que dar um tempo para a pessoa digerir e trabalhar aquilo, então normalmente mensal. Nesses casos de traição, às vezes tem que ser semanal, se o bicho está pegando, e às vezes dura de 6 meses, 9 meses, é uma terapia mais intensa, né? Mas, vamos lá. Então o casal se casou com o firme propósito de viver a fidelidade, de serem fiéis um ao outro, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separem. Estavam indo bem, vivendo bem, claro, com altos e baixos, como todo casamento, com momentos fáceis, momentos difíceis, mas firmes nesse propósito de viverem juntos a fidelidade. Roberta, e aí? O que acontece? O que acontece é o seguinte, minha gente, entenda uma coisa. O casal, quando a gente forma um casal, forma um casamento, esses dois se unem. E desta união sai toda a força dessa família. Desta união sai toda a base para os filhos, para a criação dos filhos, para a estruturação financeira, para a estruturação espiritual. Dessa união do casal sai a potência dessa família, missão, tudo sai daqui, ok?
E o que acontece? As fases da vida vão mudando, né? As dificuldades vão aparecendo. Então, às vezes, um trabalho mais puxado, um tempo mais intenso, tem trabalho de manhã, de tarde, de noite, chega cansado, chega, não consegue conversar, chega, não consegue interagir, nossa, está muito cansado, vai dormir. E no outro dia a mesma coisa, de segunda a sexta, chega final de semana, nossa, que cansaço. E às vezes um cansaço extremo de trabalho. Às vezes um período em que um tem que passar afastado do outro, embarcado a trabalho, às vezes em missão, longe, né? Um período onde um dos dois está passando por alguma doença, onde um dos dois está com depressão, está com ansiedade, está em algum tratamento. Um período onde um dos dois se afasta, né? E aí surge um buraco no meio deste casamento. Surge um espaço, um vácuo. E esse é o lugar onde nasce a traição, tá? Vamos dar mais exemplos, tá? Vamos trabalhar isso aqui, porque é bom deixar isso muito claro, porque é o seguinte, gente, é um bom casal. São casais bons, com bom diálogo, com carinho, com boa vida sexual, com boa religiosidade, e que em um determinado momento da vida, eles deixam de se ligarem, porque esse processo, a vida vem com as demandas, o casal tá aqui, ó, grudadinho no outro, tá? Tá grudadinho no outro. Vem as demandas da vida e o casal vai, resolve. É pai que fica doente, resolve. Vem os filhos, Nossa Senhora da Penha, resolve. Os filhos são tensos, vamos falar isso aí à parte, tá? Aí o trabalho tá puxado, resolve. Ai, tem um doente, resolve. E você tem que fazer esse esforço de ir e voltar. Você precisa fazer o esforço que não é natural, é um esforço para se reencontrarem em cada nova etapa da vida. A cada nova etapa vocês têm que se esforçar para se encontrarem novamente, para se acharem novamente e refazer este vínculo intenso. Como? É muito prático, gente, é muito... Como? Com conversa, com afeto, com abraço, com beijinho, agradando o outro nas coisas que você sabe que o outro gosta, né? Tirando um tempo para o casal, sair para dar um almoço, para jantar, para fazer uma viagenzinha rápida, marido e mulher, né? Namorando, separando o tempo para namorar, fazendo coisas que os dois gostam de fazer juntos. E nesses esforços, não tem tempo para isso. Não tem. Vocês estão exaustos, vocês estão cansados, mas nesse esforço que a gente faz, você se religa. E aí, cada um não fica isolado na vida, resolvendo o que tem que resolver. Não, a gente se religa. Mas pode acontecer que em algum momento da vida o casal não consiga fazer isso. O cansaço vença, por descuido, por preguiça, por apego ao externo, por ambição demais no trabalho, por diversos motivos, o casal, pela preguiça, um fica na sala, um fica no quarto, um gosta de ver futebol, outro gosta de ver novela, como é que é o nome? Coreana, meu Deus do céu, misericórdia, né? Um gosta de dormir às 9 da noite, outro gosta de dormir meia-noite, e assim vai, ó. E um procura, o outro não tá tão afim da vida sexual. A mãe, nascem os filhos, a mãe gruda nos meninos, gruda nos filhos e não tem mais afeto com o marido, não faz mais agrado com o marido, não cozinha mais com o marido, não vira aquele tribufu horroroso, e não gosta, não quer mais namorar porque está exausto, não se esforça para isso, não tem mais desejo. E ali você vai afastando. E quando você vê, os dois, apesar de se admirarem, apesar de se amarem, apesar de quererem manter essa família, os dois estão vivendo sozinhos. Os dois estão casados e carentes. Casados, mas afastados. Casados, mas esse vínculo se perdeu. Essa liga se perdeu. E aí abre o espaço
para a tentação. Aí o bicho pegou. Porque aí, nossa, eu fiz aquela pesquisa com vocês, né? Aí no story outro dia, e a maioria traiu com amigos ou com pessoas do trabalho, que é o mais comum. É o mais comum. Pensa não, gente. A gente passa, né? Quem trabalha o dia inteiro, passa 8 horas no trabalho. Você convive mais com as pessoas do trabalho do que com as pessoas da sua casa, né? Você dialoga mais com seu coleguinha de mesinha no trabalho do que com seu esposo, né? Então é um lugar muito propício para desenvolver intimidade. Tem que tomar muito cuidado com o trabalho. Nada de conversinha no trabalho. Não dá para fazer amizade com o sexo oposto no trabalho. Não dá. Porque é muito vínculo. Enquanto você tá bem, enquanto o casal tá aqui, resolvendo tudo, resolve e volta, enquanto o casal tá aqui, o casal tá firme. Mas, gente, vão vir épocas da vida em que vão acontecer esses afastamentos. É claro que um casal maduro, um casal que tem essa noção que eu vou falar para vocês hoje, né? Quem tem essa noção, você não deixa isso aqui. Opa, volta. Opa, ó, tô me assistindo distante, volta. Ó, tô carente, volta. Ó, você não tá me dando atenção, volta. Ó, a vida sexual tá ruim, volta. E você vai, ó, refazendo. Então, o casal que tá mais maduro, ele já não deixa esse tempo todo ali de espaço. Mas pode acontecer momentos de tribulação na vida de vocês. Momentos de doença, momentos de depressão, momentos em que um dos dois perde um pai, perde uma mãe e fica baqueado. E pode acontecer momentos em que essa distância, momentos em que vem gêmeos, 2, 3 filhos pequenos, aquele desespero para dar conta dos meninos, e sem rede de apoio, aquela coisa toda. Pode acontecer momentos em que isso aqui afaste um pouquinho. E aí, se você tem amizade no trabalho, tá de conversinha no trabalho, aí o outro sempre, você é tão gente boa, você é tão bonita, nossa, não acredito, seu marido não tá... Gente, seu marido tá assim com você, não acredito. Meu Deus, que homem não queria você é maravilhosa. E quer ou não, aquilo ali entra no lugar de carência da pessoa. O marido, tadinho, a mulher rejeita ele todo dia. Ele tenta namorar, ela não quer. Ele tenta ficar bonitão pra ela não dá um elogio, ela não dá um abraço, ela nem olha pro marido. Aí chega no trabalho, a amiguinha, nossa, tá cheiroso, hein? Gente, que homem bonito. O elogio que ele não ouve em casa, ele ouve lá. A valorização que ele não tem em casa, ele tem lá, né? A mulher, meu filho, você sabe o que é o causador maior de traição das mulheres? O celular do marido, essa praga. O homem chega em casa e fica lá igual um bobão, passando, pateta, gastando tempo ali, ó. O que você tá vendo? Nada, videozinho. Vídeo, ai, que engraçado. Igual patetão. Fica ali 1 hora, 2 horas, a mulher lá, rodando de um lado, rodando pro outro para dar conta das coisas, e o homem lá, no celular. Passando feed, rindo de bobeira, né? E não percebe a mulher, não conversa com a mulher, não dá atenção para a mulher, não senta com ela no sofá, não dá um beijo, não dá um cheiro, não lava a louça, meu filho. Lavar a louça é conquista também para a mulher. Não lava a louça, não ajuda com os meninos, não interage, só sabe ficar com o celular na mão. Larga essa praga desse celular, meu filho. A mulher quer ir dormir, o homem fica, depois eu vou depois. Não sabe rezar com a mulher mais, não sabe interagir, fica aquele trem ali, e a mulher fica carente. Não tem quem olhe para ela, não tem quem a valorize, não tem quem elogie, quem acha... Não tem. Aí chega no trabalho, tem, sempre tem. Sempre tem aquele cara com a lábia, que sabe conquistar, que sabe jogar uma, que sabe falar, nossa, você, hein? Meu Deus, o tempo passou, mas você não passou não, hein? Tá demais essa mulher, hein? Coisa linda. E nessas situações, você normalmente, quem é um casal fiel, a pessoa que tem um propósito de fidelidade, não se aproxima do outro com interesse nunca de trair. Nunca. Nunca. O discurso é sempre o mesmo, gente. Que eu ouço. A pessoa chega, doutora, meu Deus, eu de jeito nenhum nunca trairia meu marido. Nunca, né?
Imagina, pelo contrário, eu estava conversando na intenção de melhorar meu casamento. Né? A pessoa me perguntou e eu contei, mas para poder melhorar, para buscar um conselho, para poder buscar uma ajuda. E foi quando eu vi, me apaixonei. Quando eu vi, eu já estava lá, já estava mandando videozinho, já estava mandando nudes, já estava fazendo sexo virtual, já estava me encontrando escondido. Quando eu vi, rolou um beijo. Quando eu vi, ele se declarou e eu vi, eu também estava. E é sempre assim, gente, porque o casal que busca a fidelidade, ele acha que está imune. E deixa eu dizer uma coisa para você. A frase que eu queria gravar na sua cabeça hoje, para você que tem um forte desejo de permanecer fiel, é o seguinte: você é frágil. Você é passível de queda. Você tem que entender isso. Você corre riscos. E por isso você não deve se colocar em situações de risco. Porque por mais que você tenha bom propósito, se você se colocar em situação de risco, você pode cair. Né? Tem um estudo feito lá nos Estados Unidos, muito legal, que foi feito o seguinte: eles pegaram jovens namorando no início da faculdade e fizeram uma pergunta para aqueles rapazes, tá? A pergunta era o seguinte: olha, você está marcado de levar sua namorada no show, você vai levar sua namorada e uma amiga da sua namorada. Chega na hora do show, sua namorada passa mal, não vai poder ir. O que você faz? Você cancela, não vai mais pro show? Ou você fala, não, até parece, eu vou com a amiga, tudo bem? Tudo bem, vou com a amiga, tranquilo. Tá? Aí o que eles fizeram? No final da faculdade, entrevistaram os mesmos jovens e perguntaram quem tinha traído ou não as suas namoradas. E a estatística foi esmagadora. Aqueles que iam pro show com a amiga traíram muito mais do que aqueles que falam, não, é ruim, eu fico com minha namorada. Não vou não. Ela não vai, eu não vou. Os que foram e se colocaram em situação de risco traíram muito mais do que aqueles que não foram. Sim, a situação faz o ladrão. Às vezes você está ali, você percebe o interesse da pessoa. E o que você deve fazer? Se afastar. Contar para o marido. Roberta, contar para o marido? Sim, contar para o marido, enquanto não tem nada de errado. Amor, olha, fulano, tô percebendo que ele tá meio assim comigo, né? Se aproximou um pouco mais, mas ó, já cortei, falei e tal, me afastei, vou tentar ficar mais longe. Gente, é impressionante. Quando você abre, quando você coloca isso à tona, quando você perde a força, perde a força. Então, várias vezes, já falei com o Henrique, várias vezes cheguei e falei, amor, olha, tal, fui dar plantão hoje, tinha um médico lá, era um médico bonito, começou a conversar comigo, mas pode ficar tranquilo, eu me afastei, tem nada a ver, tá tudo em paz, eu tô bem, tá bom? Só tô te avisando para você saber. Perdi a força. E ele também me contava, olha, no trabalho, tem uma mulher que trabalha comigo, ela é assim, ela é solteira, tá? Mas pode deixar, eu tô afastado, não tô conversando, tal. E aí eu ficava de olho também, tal. Você entende? Então, você precisa saber que a situação faz a coisa acontecer. Você quer ver uma coisa que eu falo para todo mundo não fazer nunca? Dá carona. Minha filha, mulher não dá carona para homem. Homem não dá carona para mulher. Não pode. Por quê? Porque aquele ali é um ambiente fechado, onde só tem vocês dois. Isso vai gerar intimidade, vai gerar uma conversa que vai passar do âmbito do trabalho e vai começar a se tornar uma conversa pessoal. E essa conversa pessoal pode gerar um vínculo. Um vínculo que talvez na hora não vai dar nada, mas um vínculo que vai abrir um precedente para que vocês possam conversar, para que ela possa perguntar mais coisas, para que possa entrar. Não pode dar bobeira, porque você que deseja ser fiel, você precisa entender que você é frágil, você é passível de queda. E eu atendo muitas pessoas que têm intenso desejo de serem fiéis e acabam caindo. Por quê? Estavam frágeis, aconteceu esse espaço que eu expliquei no casamento, deu esse espaço de solidão, de carência no casamento, de falta dos dois lados, 50% para cada lado de culpa desse afastamento, mas a pessoa se colocou em risco e acabou caindo, acabou traindo, sem nunca ter tido a intenção de trair.
E essa traição, gente, é muito difícil da pessoa se perdoar. É muito difícil. Porque é exatamente o que eu estou te explicando. A pessoa desejava ser fiel, a pessoa tem esse propósito de si. Então, não é fácil isso aí. Quando acontece uma traição, é muito difícil, né? Eu vou contar como é que a gente faz a reconstrução, tá bom? Aguenta um pouquinho aí. Mas ok, mas o problema maior é quando a pessoa se apaixona. Gente, entenda uma coisa, a paixão é um processo fisiológico cerebral. E tem prazo de validade, dura 2 anos. O homem dura 1 ano e meio, a mulher dura 2 anos. E nesse período da paixão, nosso cérebro nos engana. Ele faz com que a gente só veja as qualidades da pessoa e minimiza profundamente os defeitos da pessoa. Ele faz com que você tenha uma forte lembrança, um forte desejo do cheiro, um desejo do toque, uma lembrança viva da pessoa. O tempo inteiro você fica lembrando, porque o cérebro está apaixonado. É um processo fisiológico. Se você se apaixonou, sinto te dizer, você vai sofrer por 2 anos, né? E vai ter que encarar, vai ter que viver essa tristeza, esse luto. Porque você vai ter que escolher o seu casamento. Porque deixa eu te contar, uma traição em um casamento que é válido, ele não anula casamento, que eu já te expliquei, que a igreja não anula casamento. Se o casamento aconteceu, uma traição não anula esse casamento, ok? Você continua sendo válido, você continua casado, está ligado às pessoas pro resto da vida. E se você decidir que não vai ficar junto, vai ter que guardar a fidelidade, mesmo à distância, mesmo que o outro não guarde, porque é o seu juramento diante de Deus. E você pode continuar comungando, pode continuar servindo a Deus, mas desde que fique fiel. Então a situação não é fácil. Então eu sempre recomendo que um casal de verdade reconstrua a sua vida. E é possível reconstruir e ficar melhor do que antes. Melhor do que antes. Por quê? Porque exatamente teve um espaço, teve um erro do casal que desfez este vínculo, que deu esse espaço para uma terceira pessoa, que abriu esse processo para que coubesse alguém. Então, quando a gente vai reconstruir esse casamento, é claro, tem a cura mais aguda do trauma, né, da traição em si, todo aquele momento de falta, de quebra de confiança, de decepção, de luto do relacionamento, aquele momento de esclarecer o que realmente aconteceu, né, tem toda essa dor, tá bom? Mas depois a gente parte para a reconstrução dessas bases. O que abriu espaço para uma terceira pessoa? O que faltou em nós para que nós estivéssemos unidos e não tivesse como entrar alguém aí, né? Então, a reconstrução de um vínculo pós-traição, né? Primeiro tem aquele evento agudo, né? Que é a hora que o outro descobre. É sempre, eu sei que é dificílimo, gente, olha, é muito raro eu pegar casos que a pessoa conseguiu contar, né? Mas eu digo para você, quando existe o processo, por exemplo, o cara foi lá, traiu a esposa, chegou em casa, ele não conseguiu lidar com aquilo, tô mal, começa a chorar, eu tô mal, não consigo, fala, olha, eu não consigo viver assim, eu caí, eu não consegui, peço desculpa, eu traí, eu não sei o que aconteceu, eu caí, eu traí você e tal, olha, é o caos, claro, é doloroso, é tudo, mas esse é o tipo de relacionamento que é o mais fácil de construir. Porque a pessoa não conseguiu conviver com aquela luta, não conseguiu conviver com aquela mentira. Então, para o outro, isso soa o quê? Poxa, caiu, mas eu posso confiar, porque ele não conseguiu me enganar, não houve mentira, né? Então, apesar de ser muito difícil, há ainda admiração, há ainda confiança, saber que se acontecer, ele vai contar, entendeu? Agora, meu Deus do céu, não façam isso, pelo amor de Deus. É aqueles casos que a mulher descobre, aí fala, você tá me traindo, eu peguei aquilo. Não, isso é mentira, alguém colocou isso aí, eu juro pela minha vida, eu juro pela vida dos nossos filhos, eu juro por Deus, você tá louca, você tá maluca, você é uma desesperada, você que tá doida, e não sei quem, nega até a morte, jura por tudo que é mais sagrado, e nega,
E uma semana depois a mulher descobre tudo que era verdade mesmo e nega mais um pouco. E aí depois não tem mais para onde correr e fala, tá bom, é verdade, traí. Nossa, esse caso aí é dificílimo. Porque o mais difícil é reconstruir a confiança. E a pessoa mentiu tanto, que como é que você confia que a pessoa não vai mentir de novo? Né? Então, por favor, se você trair, não nega não, sabe? Se o outro descobriu, você chora, minha filha, chora, mas nega não, fala, olha, foi mesmo, é verdade, eu peço desculpa, eu traí, porque aí fica muito mais fácil reconstruir, tá bom? Beleza. Então tem esse primeiro momento da descoberta, que é sempre uma novela, né? Aquela dor, aquela confusão, aquele caos, aquela destruição total, vem aquele momento de pânico e tal, de nunca mais. Depois a poeira baixa um pouquinho e começa uma tentativa, né, de reconstrução. Quando a pessoa não tinha intenção de trair, normalmente essa pessoa se arrepende profundamente e pede perdão e se arrepende e fala, não, foi um erro, eu não quero, eu quero a nossa família, eu quero reconstruir e tal. E aí o que precisa acontecer? Precisa acontecer a humilhação de quem traiu, né? Quem traiu tomou uma... Apesar de que esse afastamento foi culpa 50% de cada um, tá? Então a culpa foi dos dois, mas quem traiu tomou uma decisão ativa, né? Existia um momento em que você podia ter escolhido ser fiel e você não escolheu. Você errou, você caiu, você foi fraco. Então a pessoa que traiu precisa se humilhar, pedir perdão, demonstrar que deseja a reconstrução, que vai batalhar pelo casamento, que vai batalhar por essa pessoa, que foi um erro, que quer reconstruir. Isso precisa ficar muito claro. Depois vem o período de esclarecimento, que é um período muito doloroso para os dois lados. Por quê? A imaginação, gente, de quem foi traído é 300 vezes pior do que a realidade. Então, vamos dizer, a mulher traiu o marido, foi uma noite no motel e traiu com o cara do trabalho. O marido já imaginou que a mulher transou em todas as posições do universo, que transou no carro, na casa, na rua, no elevador, que fez tudo que não fez com ele nunca a vida inteira, que teve 20 orgasmos, que o cara é um garanhão. O cara já imaginou 30 mil coisas, o cara já enlouqueceu na imaginação dele. E às vezes não aconteceu nada, às vezes foi uma relação simples, boba, e que a mulher nem gostou, e que, entende? Então, normalmente, na imensa maioria das vezes, a realidade é muito, muito menor do que a imaginação de quem foi traído. Então, esse esclarecimento, apesar de doloroso, mata aquela raiz que fica, porque o que consome quem foi traído é que o pensamento fica o tempo inteiro ali, ó, tudo imaginando, enlouquecendo a pessoa. Então, quando a gente faz esse período do esclarecimento, as cartas ficam todas na mesa. Olha, eu traí tal dia, em tal lugar, nós fomos para lá tal horário, e a gente subiu, aconteceu isso, teve sexo oral, ele fez em mim, e depois aconteceu a relação, ok, eu gozei, não foi nada tão bom, mas ok, e acabou, eu voltei. Então, deixar bem claro, tal dia a gente foi almoçar em tal restaurante, aconteceu isso. E assim, nessa fase é importante que a verdade venha à tona, porque isso vai reconstruir depois a confiança. Aí vem o período de perdão, né? O período de quem for traído aceitar o perdão e decidir que não vai mais ficar massacrando o outro com isso. Se decidir perdoar, decidiu ficar nesse relacionamento, é importante virar a página, eu vou perdoar, e aí a gente trabalha com o imaginário de quem foi traído, para que a pessoa aprenda mecanismos para não deixar isso ficar vindo à tona o tempo inteiro, né? Porque senão enlouquece mesmo, né? A gente trabalha os flashbacks, a gente trabalha como libertar a mente desses negócios, como tirar a realidade do que é, né? E claro, vai ter um período de refazer essa confiança, onde a pessoa que traiu vai ter que expor a vida totalmente, né? Isso inclui zero contato com a pessoa que foi a fonte da traição, zero contato, todas as redes sociais, celular, se puder mudar de cidade melhor para nunca mais ver, né? Sair do trabalho, mudar de emprego, tudo isso é válido, tá bom? Para ter zero contato com a pessoa da traição e deixar a vida às claras.
deixar assim, colocar o localizador, liga, amor, estou no trabalho, vou sair agora, estou indo para casa, fazer videochamada se tem que viajar, olha, estou aqui, estou no hotel, boa noite, eu te amo, deixar o localizador ligado. Vai ter um período que vai ter que passar por isso até refazer a confiança de quem foi traído, que não é fácil, né? Mas depois a gente passa para a restauração dessas bases que causaram este afastamento. Então tem que refazer o diálogo, a união dos sonhos, a vida sexual, o afeto no dia a dia, a conversa. Tem que reestruturar todos esses pontos, né? Colocando a vida do casal, as saídas do casal, o momento íntimo, refazer todos esses pontos para que eles se liguem novamente e para que o casamento fique forte, para que ninguém mais entre nesse meio do caminho, entende? Quando isso acontece, quando esses passos são seguidos, a gente faz direitinho com eles e os casais vão, gente, o resultado final é melhor do que estava antes. Porque, claro, se houve a traição é porque havia esse espaço, os dois se descuidaram do outro, os dois se perderam do outro naquela fase ali, e houve esse espaço que deu a permissão para alguém externo entrar nesse lugar, né? Então, quando esses passos são feitos, o resultado final pode ser melhor do que o casamento estava antes. Mas é doloroso demais, demais. Em especial para quem é muito de igreja, que tinha um princípio forte sobre o casamento, você tem que abrir mão do plano A, né? Você tem que... É muito difícil, né? Quando eu prego para casais sobre isso, eu uso aquela palavra do oleiro, que Deus manda o profeta descer e olhar o oleiro fazendo barro, um vaso de barro, e ele pega o vaso de barro, está fazendo, e a Bíblia diz, o vaso de barro se estragou nas mãos do oleiro. E ele fez um novo vaso. Ele desfez e fez um novo vaso. E aí Deus vira e fala, não posso eu também, casa de Israel, fazer isso com vocês? Quer dizer, desfazer e fazer um novo? O primeiro plano deu errado. Errado. O primeiro casamento, aquele sonho de fidelidade, o sonho de viver aquele casamento perfeito, deu ruim, errou, acabou, não foi, deu errado. E aí você pode escolher pegar esse vaso todo torto, deformado, e colocar no centro da sua sala e olhar para ele todo dia. Você pode escolher isso. Ou você pode fazer como Deus mandou, desfazer e fazer um novo barro, um novo vaso, agora muito melhor do que o primeiro, né? Mas isso é doloroso, isso envolve um luto do seu plano original, né? E é um processo que exige demais. Então vamos firmar os passos aqui, tá bom? Primeira coisa, todo casamento, mesmo bom, é passível de traição, porque a cada fase o casal precisa se reencontrar, precisa se ligar, e muitas vezes isso não é fácil, né? Muitas vezes não é fácil. Segundo, a causa desse afastamento que dá esse espaço para traição é culpa dos dois. 50% de cada lado, culpa dos dois. Esse espaço no casamento que dá abertura para isso. Terceiro, quem traiu precisa se humilhar, precisa reconhecer. E quem foi traído precisa olhar para quem traiu como alguém que está doente, como alguém que entrou em pecado mortal, alguém que desfez a sua aliança com Deus, alguém que está perdido e precisa de ajuda, precisa de salvação. Então você precisa olhar para essa pessoa e falar, caramba, se perdeu, feriu a sua alma. E gente, a cicatriz fica, né? Fica em você, fica nos filhos, nos netos, não tem jeito, tá? Vocês podem reconstruir o casamento, ficar melhor que antes, mas a cicatriz está ali. Então é uma dor que vocês vão carregar para sempre. E essa pessoa precisa ser olhada como alguém que precisa de ajuda para salvação, porque realmente foi uma queda grave, tá bom? Mas depois que é refeito, esse casamento pode ficar muito melhor que antes. Então, se o seu casamento é válido, se o seu casamento aconteceu e no meio do caminho houve um desvio, eu sugiro fortemente que você lute pelo seu casamento. Sugiro fortemente que você encare essa reconstrução, porque é sua ponte para o céu, é a sua ponte para ser mais madura, né? Tem um filme muito legal, chama O Quarto de Guerra, é um filme protestante, mas é um filme que fala exatamente dessa situação e é muito interessante
a forma como a pessoa lida com aquilo ali e a forma como ela dá a volta por cima, exatamente entendendo que quem caiu precisa de uma mão que estenda, porque está na lama, se rebaixou, né? E essa ferida é interna também, porque a pessoa tinha um princípio e foi contra esse princípio. Então a pessoa também está ferida, né? Então é possível sim reconstruir depois do casamento, depois da traição. E eu sugiro fortemente que seu casamento, se ele é de verdade, que você lute por ele e o defenda de tudo isso que está externo. Combinado, minha gente? Combinado? Querem fazer alguma pergunta? Gente, eu atendo tanto isso. E dá uma dó, porque às vezes a traição acontece em momentos de tanta fragilidade, por exemplo, no pós-parto. A mulher está focada no neném, tentando sobreviver, né? O corpo está diferente, a vida sexual fica ausente e muitas vezes acontece uma traição ali. Ou às vezes nas famílias que estão nessa pegada, sem preparação para isso, sem estruturação prévia para isso, e começa a ter filho. Eu estou pegando vários, infelizmente vários. Chega no quarto filho, quinto filho, o marido trai. Tô pegando vários, por isso que eu tô falando, tá? Infelizmente, né? Às vezes não dá conta, porque a cada filho vai exigindo de você entregar a vida, vai exigindo de você ter menos, cada vez menos para si. E às vezes o homem não está pronto para isso, né? Então, essa sabedoria também do planejamento familiar tem que levar em conta o quanto cada um dos dois tem fôlego para aguentar fazer o casamento ficar bem a cada vez que vem o filho. Veio o filho, reconstrói esse vínculo, fortalece esse vínculo. Beleza? Tá firme? Tá firme. Vamos pro próximo. Tem o próximo. Você veio, refaz esse vínculo, fortalece. Nossa, tá tudo bem? Tá tudo firme? Beleza, vamos pro próximo. Mas não pula essa etapa de tá tudo bem, tá tudo firme, pelo amor de Deus. Porque às vezes um casamento tá meio abalado e vem outro filho. É uma bomba atômica. Então, cuidado com esses grandes idealismos se você não tem peito para aguentar o trem. Então, Jesus foi muito claro nisso aí. Falou, olha, se você... Imprudente é aquele que não para antes para avaliar se vai ter dinheiro para terminar a construção de um prédio. Jesus. Ai também daquele que vai para uma guerra e não calcula se tem exército suficiente para ganhar do outro exército. Melhor para ele que tivesse mandado alguém buscar a paz antes da guerra ter começado. Jesus, amado, falando da prudência. Então, o casal, da mesma forma, trabalho. Nossa, vamos pegar esse trabalho, nós vamos fazer um trabalho extra. Às vezes o casal já está assim, afastado, distante, difícil, exausto. Ai, vamos pegar para a gente poder trocar de carro. Minha filha, para de palhaçada. Refaz esse casamento, não pense bobeira de dinheiro, não. Refaz esse casamento. Vocês só podem dar passos se o casal estiver unido. Só podem colocar esse casal diante de mais estresse se estiverem juntos. Se não está firme, não vai para nenhum. Refaz esse casamento. Maravilha? Quero deixar minha gratidão a Deus por me apresentar pessoas tão incríveis como você e o Henrique. Tenho aprendido muito com suas lives. Muito obrigada pelo carinho, gente. Eu amo estar com vocês aqui, viu? É uma missão, é uma alegria, não é fácil, né? Tenho 3 filhos. Galera de férias, né, minha gente? Quem tá aí de férias também? Levanta a mão. Férias escolares, os pais, né? Eu adoro, só que eu não tenho férias, né, gente? Então, conciliar o trabalho com eles aqui em casa, né? É isso aí, mas vai dar tudo certo. Então, uma alegria estar com vocês, né? Às vezes é difícil, mas uma alegria estar com vocês. E a ideia é exatamente caminharmos juntos para cada vez mais sermos pessoas maduras, pessoas mais de Deus, pessoas que vivem uma vida real e uma vida santificada, uma vida que realmente leve para o céu. Geralmente são os casais mais jovens ou mais antigos que traem os dois, depende da fase, sabe? Tem a fase dos mais jovens, que é a fase dos filhos, é a fase dos filhos pequenos, é uma fase muito exigente, então muitos caem aí, tá? Não logo que nasce, mas uns 2 anos, 3 anos pós-filho, aí
o casamento não volta, não refaz esse vínculo e fica frágil e acaba caindo muitas vezes. E também tem a fase dos senhores, das senhoras, que os filhos cresceram e foram embora, e aí o casal se percebe muito afastado, porque eles ficaram muito na função pai e mãe. Quando os filhos vão, o vínculo não tem mais coisa em comum, não tem mais, sabe, não tem mais... E aí abre espaço para pessoas externas, abre espaço para poder, abre espaço. Então tem esses dois picos aí, tá? Logo na primeira infância dos filhos e depois que os filhos também vão, o casal acaba ficando mais frágil. Quando pula essas etapas, você não vê arrependimento por parte de quem traiu. Complicadíssimo, né? Porque se a pessoa não tem arrependimento, é sinal de que aquilo não a feriu, então ela não entendeu o que aconteceu, né? E aí você também não pode voltar, olha só, você vai me perder, é isso que você quer? A pessoa que trai, ela tem que querer voltar e falar, olha, você é a mulher da minha vida, né? Você é uma pessoa muito especial. Então, se não está acontecendo isso, a minha sugestão é a seguinte para essa mulher: se reavalie, veja o que você fez de errado, veja qual foi a sua contribuição para esse casamento não tá legal e se refaça como pessoa. Se torne a pessoa que você gostaria de ser. Foca na sua reconstrução, foca em melhorar a sua vida, em estar realizada no trabalho, estar realizada no seu corpo, estar realizada como mãe, estar realizada no seu lazer, na sua atividade com Deus. Se fortaleça, se torne uma pessoa íntegra, porque o outro vai ter que olhar para você e falar assim, caramba, eu quero essa mulher aí, eu não quero a outra não, eu quero voltar. Se não acontecer isso, é porque a pessoa ainda não voltou da traição, a pessoa ainda está perdida. Você vai entrar em intercessão, você vai entrar em combate por essa pessoa, mas você não vai se sujeitar a ficar correndo atrás, suplicando, porque o homem que não se converteu, não se arrependeu, o que ele quer, bonitona? Ele quer continuar com você, cuidando dos filhinhos dele, fingindo casinha, e quer ficar na gandaia, curtindo com a galera. Ele quer ter os dois mundos. Ele quer continuar com a família, ele não sai de casa, não sai, ele quer continuar com a família, mas ele quer continuar curtindo com a galera, entendeu? Então, se você também se sujeita a isso, você vai entrar numa situação muito complicada, onde você vai estar colocando o seu casamento numa dignidade muito rebaixada. Não é isso que é para fazer. Mas entenda, você tem que olhar para ele como alguém perdido, que precisa de uma mão, precisa de intercessão, precisa que você vá buscá-lo, porque ele está perdido. E como que você vai fazer isso? Primeiro se fortalecendo, virando gente, primeiro estruturando você. Você tem que estar firme e bem em Deus, com você mesmo, com a sua autoimagem, com o seu trabalho, com o que você tem que fazer, você tem que estar bem, tá? E segundo, rezando demais para as pessoas, porque só vai reconstruir o casamento quando a pessoa se arrepender. O que fazer quando o marido traiu várias vezes? É isso que eu tô falando. Tem uma que vai, às vezes até eu falei no início da live, né? Que é aquele caso da pessoa que trai desde sempre, que não tinha um desejo de fidelidade, que acha que o homem pode trair mesmo. Esse casamento é nulo, tá bom? Se a pessoa não teve o propósito de fidelidade na hora do casamento, para ele trair é normal e o homem trai mesmo e tá tudo bem, então aquele juramento foi falso. Então esse casamento é nulo, ele não aconteceu, tá bom? Expliquei isso no início, depois você volta no início da live para ver, tá bom? Mas se não, a pessoa era fiel, fez o juramento, veio direitinho, depois de um tempo se afastou de Deus, se afastou das coisas de Deus e começou a trair uma vez, depois traiu de novo. Essa pessoa não se converteu, essa pessoa ainda está em pecado. Você precisa entrar nesse modo, essa pessoa está perdida. Você precisa buscar essa pessoa de volta. Mas você só dá conta de buscar se você estiver íntegro, se você estiver inteira. Então você tem que se refazer, você tem que se sentir bonita, você tem que se sentir inteira. Você não pode ficar com essa pessoa porque eu não consigo sair, porque eu não tenho dinheiro. Não, tá errado. Você precisa estar bem, estar íntegra e mostrar para ele, olha, eu quero minha família, eu tô lutando pela minha família. Isso aí eu não aceito não, mas eu tô lutando por você. E tô rezando, e tô construindo, e você vai se fortalecendo, e vai rezando pela conversão. Essa pessoa não voltou, ela ainda está na lama, ela não se arrependeu, está na lama ainda.
Quem traiu é necessária a confissão? Pelo amor de Deus, pecado mortal, minha gente. Pecado mortal. Mortal. Morreu, bichinho. É passar direto, ó. Pecado mortal. Tem que se confessar e muito bem confessado. Confessar mesmo. Claro que não precisa, gente. Padre não é amiguinho, tá bom? É confissão. Padre, eu pequei, eu traí minha esposa, eu não queria, foi uma queda, uma fraqueza, eu me arrependo profundamente. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria de novo. Eu traí minha esposa, eu quero pedir perdão a Deus, eu quero reconstruir meu casamento. Ok? Não precisa ficar contando. Ah, eu fiz isso com a mulher, fiz aquilo com a mulher. Pô, vocês até perturbam os padres. Tanto que o pessoal vai sem noção para confessar tudo errado. Esse afastamento dos casais jovens com filhos entre 2 e 3 anos acontece muito porque o casal também está se enxergando apenas como pai e mãe. Com certeza, acontece pela sobrecarga de função, gente. Uma criança dá trabalho pra caramba e exige o tempo vital que vocês têm. Então a energia vai praticamente toda para cuidar dos filhos. Então chega no final que os meninos dormiram, vocês estão exaustos. Se não houver um esforço do casal para se reencontrar, vai se afastar, né? Então, se não houver um esforço para conversar, um esforço para manter a vida sexual, um esforço para tirar um momentinho para sair só os dois, um esforço de, nossa, eu tô cansadona, mas eu quero agradar, vou fazer alguma coisa para ele, vou fazer a comidinha que ele gosta, vou acolher quando chegar. Nossa, tô vendo que minha mulher tá cansada, vou fazer uma massagenzinha, vou passar, vou dar um beijo, vou dar um elogio. Se não houver o esforço para se reencontrar, afasta mesmo, porque os dois estão muito cansados, sobrevivendo na função mãe e pai. Deixa eu ver se tem mais alguma. O meu não é cristão, fui traída pelo celular fazendo rifa para casar na igreja. Eu ouço tanta história, gente, ixi, de traição no dia do casamento, de traição com a madrinha na noite de núpcias, de traição. Olha, já ouvi tanta história. Olha, a Bíblia diz que a mulher cristã santifica seu esposo, né? Você escolheu casar com alguém que não era cristão. A pessoa, para ser válida esse casamento, mesmo não sendo cristão, ela tem que ter princípios morais. Esse juramento tem que ser feito na fidelidade. Se não foi, esse casamento não aconteceu, ele foi nulo, tá bom? Ok. Nossa, Roberto, meu casamento foi nulo, então vou separar. Pera aí que não estou dizendo isso. Eu já atendi diversos casais que eram nulos, que nós tratamos e que eles decidiram ficar juntos de verdade e com o padre e tudo para fazer os vínculos de novo matrimoniais tranquilo, tá bom? Mas, voltou? Voltou, minha gente? Travou, mas voltou. Sinal de que tá na hora de acabar para não perder a live, vai ficar gravada a live. E depois vocês veem do início de novo, tá bom? Então, assim, se o marido não teve esse princípio moral, ele tem que ser feito. Se não, a mulher tem que santificar seu esposo, porque você aceitou casar com alguém que não era cristão, mas ele tem que te respeitar da mesma forma que você respeita ele. Os princípios do casamento são os mesmos, porque ele aceitou casar na igreja, então é isso aí. Minha gente, eu vou encerrar antes desse trem travar de verdade e acabar a live, tá? Vou deixar guardada. Se a live te ajudou, fez sentido para você, por favor, compartilhe, né? Faça chegar a quem precisa. Vocês não têm ideia de como é comum, infelizmente, isso acontecer. Então, se te ajudou, compartilha, tá bom? Faz chegar a quem tá precisando dessa mensagem, tá? Um abraço, gente. Fica com Deus. Abençoe, viu?